Olá! A água é um dos itens fundamentais que a gente vai levar para qualquer atividade na natureza, principalmente o trekking. Eu sou o Pedro Lacaz Amaral, do Gear Tips, e hoje vou falar um pouco para você sobre descontaminação de água e armazenagem. Bom, a gente sabe que é fundamental o planejamento de qualquer atividade, principalmente uma expedição de trekking. E faz parte desse planejamento a gente pensar na água. Existem locais em que a gente vai ter água disponível, outros a gente vai ter mais dificuldade de levar água. Agora, toda vez que a gente for pegar água em alguma fonte natural, é fundamental que a gente faça uso de algum método de descontaminação. Bom, antes eu gostaria de explicar uma diferença entre poluição e contaminação. De forma simplificada, uma água poluída a gente visualmente vai conseguir identificar mais fácil, porque a poluição vai apresentar diferenças em odor, em sabor e também no próprio visual da água. Ou seja, a gente vai conseguir ver material particulado ou turbidez, alguma coisa que indica que a água está poluída. E uma água contaminada pode ser uma água cristalina, mas contaminada com algum micro-organismo patogênico que vai causar uma doença na gente ou vai, enfim, trazer um problema sério. O que a gente vai tratar aqui é de descontaminação da água. O ideal é que a gente vá sempre buscar uma fonte de água cristalina e, por não sabermos se ela está contaminada ou não, nós vamos usar algum dos métodos de descontaminação. Se a água estiver poluída, de fato, a gente não vai pegar essa água. Na realidade, alguns métodos aqui de filtragem poderiam até ser usados em águas contaminadas, podem até ser usados em água contaminada, mas o ideal é sempre a gente buscar uma fonte mais límpida de água. Bom, o primeiro método que eu vou falar para vocês aqui é o método de fervura da água. Aqui estou com um fogareiro só para exemplificar. Se a gente coloca uma água e ferve por 5 minutos ou mais, a gente vai matar todos os micro-organismos que existem ali na água. Então é um método de descontaminação de água. A grande questão é que você vai consumir mais gás, mais combustível. No caso, esse aqui é a gás, mas pode ser qualquer outro tipo de combustível. Agora, se você gasta mais combustível para ferver a água, especificamente para descontaminação, você acaba tendo que levar mais combustível. Então isso, dependendo da situação, pode ser um problema. Mas é um método seguro de descontaminação de água. Vale também um lembrete importante, que é o seguinte: se você tem uma água que está mais turva, uma água mais barrenta, é sempre legal você ter algum método para pré-filtrar essa água, um filtro mecânico mesmo. Eventualmente eu levo filtro de papel, desses filtros de café, para poder filtrar a água, para colocar a água com menos material particulado, né? Aquele particulado em suspensão, aqueles sólidos que ficam na água e dão aquele ar de água barrenta e etc. Bom, então esse aqui é um dos métodos que a gente tem. O segundo método que a gente pode utilizar é o de filtração. Aqui eu tenho dois exemplos de filtro. Esse aqui é um filtro menor, é um filtro que de uma forma geral vai ser para uso pessoal, para um uso só, uma pessoa só. Basicamente aqui dentro a gente tem um material, né, uma membrana de filtração. Na realidade é como se fosse uma peneira molecular, na verdade, uma peneira com os poros muito pequenininhos. Então quando a água passa, ela vai deixando, ou vai segurando, essa peneira vai segurar todo, não só o material particulado, mas também os micro-organismos. Os poros são tão pequenos que vão segurar micro-organismos de uma forma geral. Então, cada fabricante vai definir o que ele filtra, qual é a quantidade, qual é a eficiência na filtragem. Isso é muito importante olhar nas informações. Esse aqui é um modelo da Astec que infelizmente não existe no Brasil ainda, é vendido nos Estados Unidos, mas no Brasil não existe em função de burocracias mil por aí. Bom, importante também, é fundamental que você tem algum tipo de pré-filtração para tirar material particulado, porque senão você vai acabar entupindo o seu filtro todo e ele vai perder a eficiência. Existem sistemas, na verdade na própria caixinha dele vem com um sistema de retrolavagem para você limpar esse tipo de sujeira que vai ficando. Mas quanto mais você previne essa sujeira, essas impurezas de entrarem aqui, mais eficiente vai ser o seu filtro.
Bom, eu falo que ele é mais para uso pessoal pelo tamanho dele e pelo volume de água que ele vai filtrar por minuto. É bem menor do que um outro filtro maior como esse aqui. Esse aqui é um filtro que tem o mesmo princípio, só que é um filtro que a gente bombeia a água numa velocidade muito maior. Então, de novo, sempre a gente vai pensar no planejamento. Eu estou sozinho ou eu estou em grupo? Eu vou filtrar água para o grupo ou cada um vai filtrar a sua água? Se eu for filtrar água em grupo, um método de filtragem desse tipo aqui, de bomba, é muito melhor, mais eficiente. Por quê? Por causa da velocidade. E esse tipo aqui, a gente também tem alguns pré-filtros. Na realidade, isso aqui é o sisteminha que você vai acoplar a mangueira no filtro, vai colocar isso aqui na água, aqui dentro tem um pré-filtro, né? Isso aqui é uma boiazinha para que isso aqui fique flutuando, não encoste no fundo, porque se encosta no fundo do rio, do riacho, ele vai trazer terra junto, né? Se for o fundo do rio for de terra. Então isso aqui você vai acoplar aqui no sistema da bomba e vai bombear e a água vai sair por aqui por baixo. Então, inclusive, você consegue acoplar em garrafas como essa daqui. Vou dar só um exemplo. Aqui você consegue acoplar o filtro na garrafa e já filtrar direto para dentro de uma das garrafas, por exemplo, ou dentro de um reservatório. Então, assim, é bem prático para filtrar para grandes grupos. A grande questão é que é mais volumoso, mais pesado, né? Então isso vai ocupar mais espaço e vai dar mais peso dentro da sua mochila. Mas é uma opção para volumes, para grupos maiores, volumes maiores de água. Bom, o terceiro método aqui que a gente tem para purificação é o clorim. Na realidade esse aqui é um composto à base de cloro, é um cloro orgânico, não é água sanitária, tá, gente? É muito importante frisar que o uso de água sanitária não é bom, porque a gente está falando de cloro inorgânico. Esse aqui é muito melhor, né, o clorim, em função justamente de ser uma molécula de cloro orgânico que não vai afetar nada do nosso organismo, tá? Inclusive tem várias certificações, etc, para provar que não agride o nosso organismo. Então esse aqui ele vai também matar praticamente tudo que tem na água e a gente tem que ter uma paciência maior, porque vai ser de 15 a 30 minutos para que ele reaja. Então, como a indicação é de 15 a 30, é melhor deixar 30 minutos de uma vez para matar tudo e mais um pouco que tem ali dentro da água. Então, de novo, planejamento. Se eu vou precisar de água mais rápido, é melhor levar um filtro que é mais imediato do que levar o clorim. Porém, em termos de custo, o clorim vai ser super competitivo e pequenininho, porque na realidade ele está aqui dentro. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. É uma cartelinha pequenininha, você não vai levar a embalagem toda. Então, uma cartelinha pequenininha, vem 10 em cada um desse aqui e funciona super bem. Esse aqui é para 1 litro de água. Então você tem para quantidades maiores de água, esse aqui é para 1 litro. Ou seja, você vai colocar numa garrafa dessa daqui e deixar a água sendo descontaminada por 30 minutos, depois beber a água. Tá? Então esse vai ser o primeiro é a fervura, o segundo são filtros, o terceiro é químico, que é o clorim, e o quarto é a luz ultravioleta. Essa aqui é uma caneta, chama SteriPen. Isso aqui é uma luz ultravioleta que você vai colocar dentro da água, né? Aí vai ser, aqui você tem indicação se é para meio litro ou para 1 litro. Esse aqui são para, obviamente, volumes menores de água. É importante que a água precisa, ela não pode estar toda cheia de material particulado, não pode ser aquela água barrenta, porque, assim, de forma simplificada, as bactérias vão se esconder ali atrás daqueles micropartículas em suspensão. É claro que é uma brincadeira, mas é só para ilustrar o que vai acontecer. A eficiência vai ser menor. Então é sempre legal você ter algum tipo de pré-filtro, como eu falei, um filtro de café, ou até um tecido, uma camisa, alguma coisa, para você meio que filtrar a água e aí sim usar uma caneta dessa purificadora. Existem modelos diferentes, esse aqui é bem interessante, você vai colocar dentro da água, ele vai emitir uma luz ultravioleta que vai matar tudo que tem ali dentro, né? Todo material, todo micro-organismo que estiver dentro da sua garrafa de água, do seu reservatório de água, né? Então é uma outra opção. Então, assim, a gente tem esses 4 modelos diferentes, ou essas 4 formas diferentes de purificar a água, tá? E aí cabe a você escolher qual é a mais interessante para a sua atividade, né? Como eu falei, para grupos eu gosto muito desse aqui. Por quê? Justamente pelo volume de filtração e etc. E se você quer ter uma segurança maior ainda, ou você não confia muito, usa 2 coisas. Coloca o clorim e depois filtra, ou vice-versa, né? A vantagem de você botar o clorim antes e depois filtrar é que você vai reter todo aquele gosto que fica eventualmente de cloro, que na realidade não é forte. A gente tem sempre a impressão de que vai ser um gosto forte, eu não acho um gosto forte.
mas você vai reter tudo dentro do filtro também. Então é uma maneira interessante de você purificar, né, descontaminar a sua água, tá? Bom, então isso é em relação à purificação. Agora eu estou com alguns exemplos aqui de formas de armazenar a água. Basicamente garrafas e reservatórios, né? De novo, vai depender do gosto de cada um. E do tipo de situação também. Então, essas aqui são muito mais garrafas para bike, para quem pedala, porque cabe ali no porta-garrafa da bicicleta, mas você pode usar também nas atividades de caminhada, num trekking, como uma garrafa do lado da mochila, naquele bolso lateral da mochila, né? A gente tem modelos que são com isolamento térmico, né, que são parede dupla, e a gente tem modelos que não têm isolamento térmico. Notem que aqui tem o mesmo volume nas duas de água, só que o tamanho é diferente porque uma não tem isolamento térmico, outra tem uma parede dupla com isolamento térmico, então ela tem que crescer para cima. Mas as garrafas flexíveis são uma opção para você armazenar água, transportar durante a trilha. O que eu faço? Eu gosto muito do reservatório de água, do Camelback ou Streamer ou qualquer um de alguma marca. Eu uso ou da Camelback ou da Deuter, geralmente. Eu gosto de usar o reservatório, eu levo sempre o de 3 litros dentro da mochila, mesmo que eu vá levar menos água, e levo sempre ou uma garrafa ou essa garrafa flexível que eu acho bem interessante também, né, porque depois de vazia ela fica bem murchinha aqui, ó, fica bem pequenininha, compacta e leve. E eu levo uma garrafa qualquer que seja no bolso lateral da mochila. Por quê? Eu levo a água dentro do reservatório, né? E na garrafa lateral eu levo sempre o repositor de eletrólitos. Então fica mais fácil, né? Quer dizer, eu tenho duas formas de me hidratar: o repositor de eletrólitos e a água propriamente dita, tá? Então, eu costumo levar, se for meio litro, eu levo essa aqui pequenininha. Se for mais, eu vou levar uma dessa que tem a boca larga justamente para abastecer melhor e também se acopla no filtro. Então, tem esse modelo aqui. Esse aqui é de 1 litro, tá? Essa garrafa é de 1 litro, é de policarbonato, Tritão, o nome desse policarbonato, desse material, ele é bem resistente mesmo. Essa aqui já é de 1,5 litro, então você tem a vantagem de conseguir levar mais água dentro da mochila ou dentro do bolso lateral da garrafa, da mochila. Importante é sempre balancear a mochila, que se você coloca 1,5 litro de água de um lado e nada do outro, você vai ter 1,5 kg de um lado e nada do outro, então você vai acabar ficando desequilibrado. É sempre bom prestar atenção nisso. Se você precisa conservar a água fria ou quente de alguma maneira, uma garrafa térmica também é boa. Essa aqui é de aço inox e ela tem parede dupla com isolamento por vácuo. Então é uma outra opção também de garrafa para levar para armazenar água. É muito bom no acampamento você aquecer a água para fazer um chá e etc, deixar na garrafa e ela vai durar por bastante tempo. Essa aqui é a Schulte Mag Vacuum da Camelback. A água fria vai durar até 48 horas, a água quente, se não me engano, são 6 horas, mais ou menos, ou seja, mais do que suficiente, né, que a gente tem de tempo de armazenagem de água, que é o que eu falo, né, na realidade, se durar 48 horas a água aqui dentro, você não bebeu água, não se hidratou, né, na realidade é apenas uma comparação, ou uma maneira de a gente entender a eficiência térmica, mas o ideal é beber água, né, deixar a água parada aqui por 48 horas. Bom, em termos de garrafa, estão apenas alguns exemplos aqui. E garrafa descartável pode usar? Pode usar também. O que tem que ver é que a garrafa descartável, o plástico de uma forma geral, ele libera substâncias que são nocivas quando expostas ao calor, né? Então, os BPA, BPF, enfim, e essas garrafas aqui, elas são livres dessas substâncias. As garrafas plásticas dessas que são recicláveis ou, enfim, que você compra de refrigerante, elas expostas ao sol vão liberando isso ao longo do tempo. Então, não é tão indicado por causa disso, mas, obviamente, é a forma mais barata da gente transportar água sem comprar um reservatório. Bom, aqui tem um modelo de reservatório, tá? Esse aqui é de 3 litros, é o que eu uso. E, de novo, tem que... é gosto de cada um, né? Tem gente que eu converso e fala, não gosto de reservatório e etc. Mas eu gosto muito porque, primeiro, eu consigo levar a água dentro da mochila bem equilibrada, ou seja, vai bem no meio ali da mochila, próximo às costas, ou seja, próximo do nosso centro de
gravidade, né? O centro de massa da mochila fica próximo do nosso centro de gravidade, então é bem interessante também em função desse equilíbrio. Mas tem que gostar de usar, né? Então, como eu falei, eu uso uma dessa aqui, um reservatório desse, e uma garrafa dessa, quando é uma coisa mais rápida, ou uma dessa de 1 litro, quando eu vou para alguma coisa que eu, enfim, preciso levar mais repositor de eletrólito, deixar pronto mais, enfim, de mais de uma vez. E por fim, esse aqui é um reservatório de 10 litros. Esse aqui é muito utilizado assim, em duas maneiras. Quando você precisa carregar muita água, em função de falta de água no local que você vai, né? Existe desse aqui de 10 litros, acho que de 8, tem tamanhos menores também. Esse aqui é o maiorzão, de 10 litros. E também é muito legal quando você vai montar um acampamento base, né? Para ficar fazendo saídas a partir desse acampamento base. E é muito legal porque você consegue, enfim, encher de água numa fonte de água ali por perto e deixar pendurado, porque aí você usa não só para abastecer, mas para lavar as coisas, para cozinhar. Então você fica com uma quantidade de água bem grande ali dentro do seu acampamento. Ok? Bom, então a ideia era essa, era falar rapidamente sobre os métodos de descontaminação e mostrar alguns métodos de guardar, de armazenar a água, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham é só mandar um e-mail pra gente lá no GearTips, é o info@geartips.com.br. E a gente já fez alguns reviews de alguns desses produtos aqui, de alguns desses equipamentos, e você tendo interesse em que a gente faça mais reviews, também manda um e-mail pra gente que a gente vai fazer, ok? Um abraço e até breve!